Gabriel Paulista pode virar reforço do Corinthians em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre o jogador do Corinthians que não aparece para treinar desde quarta-feira da semana passada. Vídeo de hoje do canal do Nicola te põe a par dessa história e fala também jogador ex-Corinthians envolvido em uma negociação de 350 milhões de reais. Últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora pro giro de notícias para contar que o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, deve ser a única cara nova da seleção brasileira para o confronto contra o Japão, marcado para 7h30 da manhã dessa terça-feira. Nas últimas atividades, Carlo Ancelotti repetiu todo o restante do elenco que havia vencido a seleção da Coreia do Sul na última sexta-feira por 5-0. Memphis Depay já é o maior artilheiro da seleção holandesa, 54 gols, mas ele também se tornou nessa data FIFA o maior garçom da seleção da Holanda com 35 assistências. Bora contar ainda que a Globo calcula uma perda de 500 milhões de reais por ano com pirataria no futebol. Tudo porque o Premier arrecada cerca de 750 milhões de reais por ano. Só que de cada 5 pessoas que assistem ao pay-per-view, 4 não pagam mensalidade. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas 2 pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e o principal, se inscreva no canal do Nicola. Tem um monte de gente que assiste por aqui e não é inscrita, dá esse moral pra gente. Hora de falar sobre o Corinthians e mais uma de Augusto Melo. E olha que essa custou bastante dinheiro ao timão. Você lembra do Pedro? Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que trouxe o Yuri Alberto, certo? Pedro é titular absoluto na Rússia e jogador com importância nas categorias de base da seleção brasileira. Pois bem, o Al Ahly da Arábia Saudita se mostrou disposto a pagar 55 milhões de euros ou 352 milhões de reais para comprar o Pedro, na janela de janeiro. O Timão havia mantido 30% do valor de uma venda futura. Além disso, tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que com 32,5%, o Corinthians embolsaria pouco mais de 100 milhões de reais numa eventual ida do Pedro do Zenit para o Al Ahly. Só que, como o Augusto Melo vendeu no ano passado sem que ninguém soubesse os 30% dos direitos econômicos ao Zenit por cifras muito pequenas e ainda desconhecidas,
dá para contar que se o negócio acontecer com o time saudita, o Corinthians vai embolsar apenas 9 milhões de reais, uma perda superior a 90 milhões de reais. E é por essas e outras que o Timão não consegue sair do buraco financeiro e sua dívida só cresce com a perspectiva de terminar o ano na casa de 3 bilhões de reais de débitos. Notícias do Timão, Guilherme. Deixa eu só contar um pouquinho sobre o que rolou numa reunião entre o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o pessoal da Magalu. O Stabile tem se reunido com todos os atuais parceiros do Corinthians. E a Magalu, que havia comprado a Netshoes, é responsável por cuidar da loja virtual do Corinthians. Tudo que é feito de venda online passa pela Magalu e por consequência, pela Netshoes. E assim como fez com outros parceiros, o Stabile se reuniu com o pessoal para dizer, ó, estamos pedindo mais dinheiro, a gente entende que o valor do Corinthians aumentou e a gente quer que vocês, para continuarem com a gente, melhorem a condição do negócio. O pessoal da Magalu ficou de dar uma resposta, não existe nenhuma possibilidade de venda de name rights para Magalu ou qualquer coisa do gênero, tá? O que pode acontecer, além desse reajuste proposto pelo Stabile, é de um patrocinador para o time feminino. Esse foi um pedido do presidente do Corinthians. Nicola queria saber sobre Roger Guedes no Corinthians, é verdade? Renan, ele tem contrato até a metade do ano que vem. Eu acho que o Roger Guedes vai ser um assunto bastante comentado na próxima temporada, mas é mais provável, mais plausível que essa possibilidade se torne real na metade do ano que vem, e não em janeiro, tá bom? Boa noite, Nicola. Sobre o Maicon, que o Timão pode tentar um novo empréstimo. Uma pergunta que eu faço: o contrato dele junto ao Shakhtar não vai até o meio de 26? Será que o técnico Felipe Luiz pode cair antes do fim do ano? Sobre o Felipe Luiz, o Flamengo discute a renovação do contrato com ele, tinha a intenção, inclusive, de prorrogar esse vínculo agora na pausa da data FIFA. Ao que parece, não vai haver tempo hábil, mas existe otimismo para uma extensão de contrato, pelo menos até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano. O contrato atual acaba agora no dia 31. Hoje dá para dizer que a situação do Felipe é estável, com a diretoria tentando, querendo a renovação do contrato. Se o Flamengo, por exemplo, cai diante do Racing na semifinal da Libertadores e não ganha o Brasileiro, você pode ter certeza que a torcida do Flamengo, que hoje gosta do Felipe Luiz, vai ser a primeira que vai pedir a cabeça dele. Porque o futebol brasileiro é assim mesmo. Os caras, especialmente quando investem pra caramba, como fez o Flamengo, vão querer ser campeões. E se o Flamengo termina a temporada sem título da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro, aí a coisa certamente vai pegar, tá? Você tinha perguntado também sobre o Maicon. Deixa eu até ver quando é que acaba o contrato do Maicon certinho, mas o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Maicon é que se o Corinthians quiser ficar com o Maicon, a tendência é que ele acabe por permanecer no clube. O Maicon está emprestado só até 31 de dezembro. Para renovar esse contrato, na teoria, haveria necessidade de autorização do Shakhtar. Mas como a Ucrânia segue em guerra com a Rússia, basta que o Maicon ative mais uma vez aquela cláusula de guerra, que obrigaria o Corinthians a pagar mais 500 mil euros de empréstimo. O Corinthians não fez a quitação dos 2 primeiros empréstimos, até por isso se transformou em um processo na FIFA, mais um, mas aí era só aumentar essa dívida, tá? O contrato do Maicon no Shakhtar é até dezembro de 27, tá? Então não tem nada a ver até a metade do ano que vem. Ele renovou o contrato lá no Shakhtar, tem vínculo até dezembro de 2027, e o Maicon, enfim, tem jogado num alto nível por lá. Há alguma verdade nos valores dos name rights que o Corinthians quer pelo estádio, que vemos na imprensa? Vê uma luz no fim do túnel para o Timão? Jefferson, vamos começar pelo final. Eu acho que o Corinthians só se tornará verdadeiramente organizado no momento em que virar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, e passar a ser organizado, o administrado de forma profissional, por gente especialista em cada um dos ramos. Você vai pôr no departamento financeiro o melhor cara desse departamento no mercado. Você vai trazer para a parte jurídica o melhor especialista, para o futebol o executivo que mais capacidade tiver demonstrado, enfim. Por essas e outras que eu acho que o Corinthians virando SAF, o Corinthians tem tudo para explodir. Importante registrar que quando você vira uma SAF, você passa a ter uma série de vantagens do ponto de vista de dívidas. Por exemplo, a Lusa. A Portuguesa tinha uma dívida superior a 500 milhões de reais. Com a recuperação judicial, a dívida da Lusa caiu em 70%. Se isso acontece com o Corinthians vai faturar mais e vai ter sua dívida despencando. Enfim, daria para imaginar um futuro bem promissor. Você ainda perguntou sobre o valor do name rights. Hoje o Corinthians fatura 15 milhões de reais por ano. O valor de fato ficou defasado. Um baita acordo na época da pandemia, no momento de dificuldade, hoje dá para dizer que ficou baixo.
E o Corinthians sonha com pelo menos 50 milhões de reais por ano. O grande ponto, Jefferson, é que todas as propostas que apareceram foram de casas de apostas. E para que o Corinthians feche o name rights com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa compre também o patrocínio master. E aí o pacote fica extremamente caro. Não dá para você ter uma bet no name rights e uma bet no patrocínio master. A multa para quebra do contrato do patrocínio master é de 30 milhões de reais. A multa para quebra do contrato de naming rights é de 70 reais. Só de multa, a parceira precisaria desembolsar 100 milhões de reais. E isso torna a coisa mais inviável, né? O Rony Lima, boa noite, Nicola. Ramon Dias quer Carrilho, Angeleri e Romero. Será que sai esse negócio? Então, Rony, acho que foi o Samir quem trouxe essa notícia, né? Sobre o interesse do Carrilho. É real, ele gosta demais do Carrilho. Inclusive, foi o Ramon e o filho dele, o Emiliano, que contrataram o Carrilho para o Corinthians. Eles haviam trabalhado juntos lá nos tempos de Arábia Saudita. Sobre Romero. Romero teve bons momentos com a camisa do Corinthians sob o comando do Dias. Acho que é bastante plausível que, de fato, essa possibilidade de negociação aconteça. Até porque o Romero tem contrato com o Corinthians somente até dezembro e está fora dos planos da diretoria. Romero que ganha na casa dos 900 mil reais por mês. Sobre Angeleri, o contrato se encerra em dezembro, mas tudo indica que o Angeleri vai renovar com o Corinthians. Tá? A relação dele hoje com a diretoria é boa, ele deixou uma boa expectativa. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas pra você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, tá, rapaziada? E se inscreva no canal, ativando também o sino das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, que a gente tá falando do Coringão. Então, rapaziada, senta o dedo no like aí pra fortalecer o nosso trabalho. Ele sempre tá trazendo vídeo diariamente do Corinthians, combinado? Considere-se também se inscrever no canal e considere-se se tornar membro, porque é muito importante você sendo um dos patrocinadores desse canal, se tornando membro, porque vai dar muito apoio pra gente aqui continuar trazendo um vídeo diário pra você. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!